a sua Bíblia em Isaías 24. Nós estamos fazendo uma série nas quarta-feiras, uma série sobre juízo. Por quê? Eu quero fazer uma pergunta. O que você sente quando alguém fala sobre o acerto de conta com Deus? Todo pecador terá o acerto de contas com Deus. O que você sente? O que você pensa? O que se preocupa? O que lhe incomoda dentro de você quando você ouve a mensagem que cada um de nós vai dar conta de nossa vida a Deus, vai ter um acerto? Então, o assunto do juízo, nós já falamos aqui bem umas 2 quarta-feiras, se não me engano, ou 3, e nós vamos continuar nesse assunto até os irmãos responder corretamente como é o juízo de Deus. Porque o juízo de Deus na Bíblia não é como a gente aprendeu por aí, como nossos pais nos ensinaram, como a Igreja Católica ensina e como muitas igrejas evangélicas creem. Não é assim na Bíblia. E nós estamos aqui para estudar e aprender como é que diz na Bíblia. A Bíblia é uma fonte segura de informação sobre o céu, sobre Deus e sobre a eternidade e sobre Jesus. Então, acho que cada um de nós tem uma certa insegurança, uma certa preocupação com aquele acerto. Por quê? Porque todos nós somos pecadores. E Deus não suporta o pecado. Deus vai destruir o pecado. Deus vai queimar esse planeta. E quem tiver apegado ao pecado será queimado também. Essa realidade assusta aquele que não ama Jesus, aquele que não entrega a vida a Jesus. Mas nós não precisamos ficar assustados. Amém. Porque nós já somos cristãos, já entregamos a vida a Deus, estamos buscando, estamos aqui para aprender, e é somente isso que Deus espera de nós. Deus não espera que a gente se torne tão perfeito quanto Ele, tão santo quanto Ele. Mas Deus sabe a medida que cada um está se esforçando para compreender o plano e a vontade de Deus. Deus sabe. Então, você já abriu a Bíblia em Isaías 24? Já. Vamos ler 2 versos. Isaías 24. O assunto é o juízo. E não dá para falar do juízo sem considerar esse Isaías 24. Porque, irmãos, nós temos uma pendência com Deus. Nós temos uma pendência com a justiça de Deus. Todo mundo sabe que Deus é amor. Repita, Deus é amor. Todo mundo junto. Deus é amor. Por isso nós estamos vivos. Agora repita, Deus é justiça. Deus é justiça. Em Jesus Cristo, o amor e a justiça estão juntos. Por quê? Porque a justiça de Deus exigiu que Jesus morresse em nosso lugar. E o amor de Deus fez com que Jesus se oferecesse para morrer. Então a gente só se perde se a gente quiser se perder. Ninguém vai querer se perder. E a palavra de Deus vai chegando e vai iluminando a nossa mente e a gente vai tomando decisões. Né? Então Isaías 24 diz assim. Vamos orar de novo. Querido Deus, nós viemos aqui para te adorar, Senhor. Sim. Porque o mundo adora qualquer coisa. Nós adoramos o Senhor. Amém. Que é o nosso Criador e o nosso Salvador. Sim, e o nosso mantenedor, nosso amigo e companheiro. Amém, amém. É por isso que nós te adoramos e viemos voluntariamente aprender este assunto de hoje. Sim, Clareie na nossa mente, Senhor. Ilumine a nossa mente. Amém. Para a gente entender que esta mensagem é uma mensagem de esperança, de amor e de consolo para aquele que crê em Jesus. Sim, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Verso 1, Isaías 24, verso 1. Nós temos uma pendência com Deus e Deus tem uma contenda com o mundo. Olha, verso 1. Eis que o Senhor vai devastar, não sei como diz nas famílias. Se tiver alguma Bíblia que fala uma palavra diferente, eu vou pedir que leia. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transformar sua superfície e dispersar os seus moradores. Tem alguma Bíblia aqui que expressa em outras palavras? Esvaziar. Vai ficar um vácuo.
sem nada, sem ninguém, Deus vai destruir esse planeta. Só que antes disso, Jesus veio buscar os que creem nele. Diga Amém. Jesus veio buscar os que creem nele. Quem é que crê nele? Levanta a mão. Jesus veio buscar você. Amém. Jesus veio buscar você. Você não vai para o céu porque você é perfeito, justo e bonzinho. Você vai para o céu porque você crê nele e ele é capaz de, pela sua fé, de transformar e de salvar. O outro verso é o verso 5. Eu vou ler na minha, vou ver se ainda vocês diz diferente. A terra está contaminada por causa de quê? Seus Por causa moradores. dos seus moradores. Não é a terra, o solo, as árvores, as águas, os animais. A terra está contaminada por causa dos seus moradores. Porque eles transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. É por isso que a maldição consome a terra e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso, os moradores da terra serão queimados e poucas pessoas restarão. Pronto, eu vou parar aqui para ninguém ficar assustado. Gente, Deus vai fazer essa destruição depois que Ele tirar o seu povo daqui. O povo de Deus não vai presenciar isso. O povo de Deus vai estar guardado lá no céu, curtindo a beleza da eternidade e a beleza da presença de Deus. Então veja, o juízo de Deus é por causa dessa demanda judicial. Existe uma demanda judicial, uma causa judicial no juízo de Deus, como é que chama? No tribunal. No tribunal de Deus. Então, Deus diz: se comer, morre. Se pecar, morre. Deus disse, está dito: comeu, morreu, pecou, morreu. Só que aí entra a misericórdia e o amor de Deus, através de Jesus Cristo, a oferta de salvação gratuita para o homem, para o ser humano. Então agora está tudo igual, está tudo balizado. Porque com o peso que a justiça condena, com o mesmo peso o amor salva. Amém. Pois bem, vai ter a destruição. Não tem como negar, está no Antigo e no Novo Testamento. Lá em 2 Pedro capítulo 3, a gente não vai ler, mas 2 Pedro 3 diz que esse céu que você vê hoje, ele vai derreter em fogo líquido, como se fosse um vulcão vomitando de lá para cá. E a terra vai estourar em fogo e vai consumir tudo, vai virar um pó, um deserto sem vida, sem nada. Nesse fogo serão consumidos o diabo, os demônios, a besta e os falsos profetas, isso está escrito em Apocalipse capítulo 20, e os pecadores que não aceitaram a salvação. Mas o povo que crê em Jesus está livre disso. Amém. Glória a Deus. Então, o juízo de Deus, nós precisamos aprender para saber de cor, como diz o goiano, de cor. O juízo de Deus é assim. Tem uma primeira parte que já está acontecendo, vai ter uma segunda parte e uma terceira que é a de execução final, que é dessa que eu estou falando. Essa que eu estou falando é a parte final. Agora vamos entender como é a primeira parte. Olha, a Bíblia diz em Apocalipse 14, 6 e 7, e esse texto também o goiano aprende de cor. E o nordestino aprende de cor. Apocalipse 14, 6 e 7. Principalmente os dessa igreja, que você prega muito. Os dessa igreja aqui não tem desculpa, porque essa é a minha linguagem. Eu só sei falar sobre isso. Apocalipse 14, 6 e 7. Então esse texto garante que já chegou há muito tempo a hora do juízo. O juízo está ainda ali. Não é uma coisa para o futuro. É uma coisa que já vem rolando já. Olha o que está escrito em Apocalipse 14, 6 e 7. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Vamos ler? Vi outro anjo, lê em voz alta. Vi outro anjo voando
tendo o Evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Repita comigo. É chegada a hora do seu juízo. Isso aqui foi escrito no início da igreja cristã. Antes de ser, Pelo apóstolo João, o discípulo que viveu mais tempo, que morreu já bem velho. E foi o escritor do livro de Apocalipse. As maiores revelações de Deus para o povo nos últimos dias foi dado através de João. E João disse: é chegada a hora, desde o tempo de João, desde o primeiro século da era cristã. E agora? Quem está sendo julgado nesse primeiro momento do juízo? Quem está sendo julgado? nós. A Bíblia diz quem é. Abra sua Bíblia em 2 Pedro. Eu quero que vocês entendam essa liçãozinha De quais são como se fosse 6 mais 6, 12. 2 Pedro. Vou dizer aqui o texto. Quatorze, 6 e 7. 14, 6 e 7. Verso 4. Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. Mas não é esse verso. Acho que eu estou falando 1 Pedro. O Jeremias ele diz: é chegada a hora do juízo começar pela casa de Deus. Eu vou procurar. 2. Eu não anotei esse verso, não posso falar na minha mente. Sobre o juízo, é chegada a hora. 1 Pedro 4,17. Primeira Pedro, volta um pouquinho a página. 4,17. Só uma página aí. 4,17. Ali no 2 Pedro fala do juízo também, mas a pergunta que eu fiz é: quem é que está sendo julgado agora? Ali está falando que. Não, agora é 1 Pedro 4,17. É mostrando que se até os que eram anjos, que não quiseram, vão ser destruídos, quanto mais. Anjos que ministraram lá no santuário celestial, eles vão ser punidos? Eles vão ser destruídos. Pois é, vão ser destruídos porque não quiseram. Olha, 1 Pedro, repetindo aqui, irmãos, que é o Evangelho. 1 Pedro, capítulo 4, verso 17. Porque chegou o tempo de começar o juízo. Por onde que começa o juízo? Pela casa de Deus. E se começa por nós que somos o povo de Deus, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Pois não é? Está vendo aqui? Há uma preocupação. Então, o juízo começa pelos que creem, pelos que são de Deus. Então, é um juízo de conferir como é que nós estamos vivendo. Então, lá no céu tem os livros. A Bíblia diz que lá no céu tem os livros de registros. Esses livros não são como os nossos livros. São livros inimagináveis. Nós não sabemos. Só sabemos que a precisão e a exatidão deles são incomparáveis a tudo que tem aqui. Porque tudo que tem aqui é perecível e falho. E lá é tudo eterno e perfeito. Amém. Então lá estão os registros da nossa vida. Lá em Apocalipse 20, verso 12, diz que cada um vai ser julgado
pelo que está escrito nos livros. 12. Lá. Se o juízo já começou desde o tempo de João, pelo povo de Deus, vai que Jesus já julgou os que morreram na fé e agora está julgando os que estão vivos e creem. Digamos, nós não sabemos que Deus não vai revelar isso. Mas se estivesse sendo julgado hoje, esse povo aqui, nós, o que é o julgamento do povo de Deus? É conferir, meu nome está lá. Então o julgamento para mim é conferir se eu estou vivendo de acordo com a luz que eu recebi e de acordo com a minha profissão de fé. Luz é o conhecimento, né? Pelo conhecimento que eu tenho. Então o que Deus cobra de mim é muito mais do que Ele cobra de você. Porque você não sabe o texto que eu sei. Quanto mais eu recebo luz e revelação da palavra, mais responsabilidade eu tenho na minha vida cristã. Então Deus está passando em revista o nosso nome. Como é que eu estou vivendo? Esse julgamento começou exatamente em 1844. Nós temos isso claro nas doutrinas bíblicas, das profecias, e desde 1844 até perto da volta de Jesus, o céu está julgando os que creem. Essa é a primeira fase do juízo. Essa é a primeira parte. Qual é a primeira parte do juízo? Primeira fase é o juízo dos que creem na palavra. Chamado juízo investigativo. Juízo chamado de juízo investigativo. Então, lá está montado um tribunal. Nós lemos isso na quarta-feira que eu preguei. Daniel 7, verso 10. Montou-se um tribunal, sentou-se o juiz, abriram-se os livros e foi instaurada uma sessão de julgamento. Para julgar quem? Nós. Os que creem na palavra. 7 e 10. Então não adianta ficar pensando que o juízo de Deus é lá no fim. Não, para nós não é não. Para nós o juízo é hoje. Porque o juízo é de investigação. Deus está investigando. Será que nós estamos vivendo de acordo com aquilo que nós sabemos sobre Deus? Daniel 7,10 diz assim: um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Assentou-se o tribunal e abriu os livros. Então isso está acontecendo. Está acontecendo no céu. E muitas vezes a gente vive aqui como se isso não fosse acontecer. Ou se fosse acontecer, estivesse muito longe ainda de acontecer. Então, a primeira parte do julgamento é esse, do povo que crê. A segunda parte do julgamento, que está em Apocalipse 20, é uma segunda fase, chamada segunda fase do juízo, Apocalipse 20, é o período de quando Jesus leva os salvos para o céu e começa a contagem de 1000 anos. Durante esses 1000 anos, os salvos vão estar com Deus e a terra vai estar deserta, como disse na Bíblia de Franco. Vazia, na minha disse desolada, durante 1000 anos. Esses 1000 anos, os salvos, está escrito em Apocalipse 20, e os salvos vão conferir nos livros do céu por que aquela pessoa que eu pensava que estava salva e não está, não foi para lá. Aí eu vou dizer: Deus, cadê irmão fulano? Irmão fulano era pregador, era cantor da igreja, era pastor. Cadê irmão fulano? Eu preciso encontrá-lo aqui no céu. E Deus vai abrir o livro e vai me dar a oportunidade de eu ver por que aquela pessoa não foi para o céu. Chama-se juízo e comprovação. Os salvos vão comprovar nos livros do céu por que aquela pessoa não se salvou. E aí tem outra coisa que vai acontecer nessa segunda fase do juízo. É que nós, os salvos, chegando lá, nós vamos ficar surpresos de encontrar certas pessoas lá. Pessoas que aos nossos olhos não iriam jamais. E a gente vai dizer: Deus, essa pessoa era inimigo da Bíblia, inimigo do crente, não gostava de igreja. Como é que essa pessoa está aqui no céu para viver a eternidade com Deus? Aí Deus vai abrir o livro
e vai dizer o que aconteceu com aquela pessoa que eu não sabia, e o salvo não sabia, mas aquela pessoa teve o seu momento de arrependimento, fez uma entrega verdadeira, igual o ladrão da cruz. Vê, conhece, abraça, ama e é feliz para sempre. Se não fosse assim, eu pelo menos não queria ir para lá. O céu só é céu, a eternidade só é boa, porque tem a presença de Jesus. E se aqui, irmão, se aqui nesse mundo, corrompido, poluído, infectado, a gente vê uma pessoa que faz 20 anos que não viu, e conhece, reconhece. Alunos reconhecem professores 30 anos depois de sair da sala de aula. Com toda essa desgraça mental que nós sofremos por causa do pecado. Agora imagine você ir para o céu e você não conhecesse os seus queridos. Não existe essa lógica. O céu é um lugar de alegria. As alegrias vão ser por quê? Porque nós vamos encontrar as pessoas que nós amamos, os irmãos que trabalharam junto com a gente, os patriarcas da Bíblia. Vai haver uma grande apresentação. Eu quero conhecer o apóstolo Paulo pessoalmente. Quero conhecer Abraão. Eu sou fã de Moisés. Então o céu é um lugar de muita glória e alegria. Amém. Perene para todo sempre. Amém. E você vai encontrar o seu familiar. Você vai encontrar e reconhecer. O que foi salvo vai ver o que não foi salvo. Bem, quando a gente chegar na terceira fase do juízo, você vai ter essa resposta. Por quê? Na segunda fase do juízo, a gente só vai comprovar por que fulano foi e fulano não foi. Pode ser que a minha mãe não esteja no céu. E aí eu vou dizer, mas Senhor, por que a minha mãe não está aqui? E aí Deus vai me mostrar o registro da minha mãe. Até que eu diga, justos e verdadeiros são os teus juízos, ó Rei do Universo. O Senhor não poderia trazer para cá uma pessoa que não queria vir. E aí vai ter mãe que vai chorando para Jesus. Jesus, o Senhor não trouxe meu filho, o Senhor não salvou meu filho. E Jesus vai abrir os livros e vai dizer, vai mostrar, o salvo vai ver com lágrimas. Realmente, o Senhor não podia trazer sem ele querer vir. Pronto, é só isso a segunda fase do juízo. Mas aí, Apocalipse 24 diz: Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Apocalipse 21, versículo 4. 21, 4. Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima, por quê? Porque o salvo, ele não terá mais dúvida nenhuma da justiça e da bondade, do amor e da misericórdia de Deus. Ele não vai mais duvidar como hoje nós duvidamos. Hoje, gente, se a gente passar por uma situação difícil, qualquer um de nós pode ser forte na fé como for. Se a gente passar por uma prova difícil, a gente corre o risco de duvidar. Será que Deus está comigo? Será que Deus me aceitou mesmo? Será que Deus me perdoa? Será que tem a permissão de Deus? Corre aquela dúvida em nós hoje. Mas lá, os salvos não duvidarão mais. Amém. De jeito nenhum eles não duvidarão mais de Deus. Então, quando Deus mostrar para mim, porque meu pai não está no céu, e eu chorar porque meu pai não está no céu, eu queria tanto a eternidade com ele. Jesus vai enxugar dos meus olhos toda lágrima. Amém. Porque ele vai me dar centenas de pais melhor do que o meu. É assim que a Bíblia diz. É assim que a Bíblia garante. Jesus disse que aqui mesmo, quando a gente renuncia as coisas, deixa coisas ou pessoas por amor ao Evangelho, aqui mesmo a gente já recebe 100 vezes mais. Agora imagina lá, na vida eterna. Então a segunda fase do juízo é chamada de fase de comprovação. O juízo comprovatório. O juízo comprovatório. O que vai acontecer nessa fase? Nessa fase os salvos vão honrar e adorar a Deus e ter certeza por que aquelas pessoas não foram. E por que aquelas outras foram. Só isso. Sabe quanto tempo vai durar essa fase? 1000 anos. Até que tudo seja esclarecido e os salvos possam estar em completa alegria. Aí vem a terceira fase, que agora vem a resposta para Francisco. A terceira fase do juízo é o juízo de execução, que é quando Deus vai descer com a cidade, que está escrito em Apocalipse capítulo 21. Você pode abrir Apocalipse 21. E diz
que a cidade de Deus, a Nova Jerusalém, a capital do céu, será a capital da terra. Amém. O céu e a terra serão um lugar só. Amém. Não haverá mais separação entre o céu e a terra. Porque a cidade de Deus, o trono de Deus, a capital do céu, vai descer e vai se instalar no planeta restaurado. E tudo isso vai acontecer diante dos olhos dos salvos. Aí os salvos estão preparados para ver a cena final da destruição dos perdidos. E lá nos perdidos pode ter filho, mãe, pai e irmão da gente. Porque Deus é justo e nós vamos estar em conformidade com a justiça de Deus. Olha, gente, desde hoje, desde agora, a luta de Deus através do Espírito Santo é para a gente entrar em comunhão, em conformidade com a vontade de Deus. Aqui é difícil, mas lá é totalmente possível. Amém. Lá nós não vamos duvidar. Lá nós temos certeza que Deus foi justo. E aí quem não foi porque não podia ir, porque lá o céu não vai ter constrangimento, não vai ter ressentimento, não vai ter confusão, não vai ter o que aquela pessoa gosta. A pessoa que não vai para o céu, não vai porque lá não tem o que ele gosta. Então Deus está querendo que você aprenda a gostar do que tem lá. Vocês estão vendo como é simples o Evangelho? O que Deus quer ensinar para você? Deus quer ensinar para você e para mim que a gente aprenda aqui a gostar do que tem lá, senão a gente não vai. Já pensou? Hoje eu encontrei uma pessoa assim, que me deixou muito triste quando eu encontrei ele toda a vida. Angelina hoje tanto lutou que me convenceu que eu fosse almoçar no restaurante popular. Mas não foi fácil não. Eu não gosto, eu prefiro comer farinha em casa. Eu prefiro comer cuscuz molhado com água do que comer no restaurante popular. Não é por discriminação, a comida é boa. É porque toda vez que ela faz uma propaganda da comida, que eu chego lá, é uma desgraça. Aí ela falou, mamãe, o feijão de lá, você come puro. O feijão de lá tá um feijão bom, carioquinho, bem novinho. Fica cremoso assim. Se eu chegar lá e tiver só aquele feijão, eu fico satisfeito. E falou, insistiu, não fica aqui não, almoçar sozinha, porque só está nós duas, né? E ela está de recesso, nós temos que encarar uma outra 24 horas. Que também não é Se fácil. bem que eu estou saindo muito, estou viajando, aproveitando que ela está em casa. Eu estou vivendo mais fora do que em casa. Mas nós estamos nós dois em casa, estamos de boa. Aí ela insistiu, vamos. Aí quando eu cheguei no restaurante, a comida uma decepção para mim. E eu encontrei essa pessoa que eu estou falando. Aí quando ele me viu, eu estava sentado assim numa distância, drogado, só faltava um documento na boca. Mas a gente está dizendo drogado porque a gente sabe que ele se Ele droga, usa entendeu? droga mesmo, abertamente. Ele é um coitado. Já passou por aqui, nós já trabalhamos com ele, já ajudamos Ele já foi batizado. Levamos para Mossoró para um grande evento, Marato do Rei. Não, Era Marato do Rei, foi batizado lá. Demos roupa, dava alimento, ele ia comer lá em casa. Eu dava sapato para o meu filho, para ele andava com o marido. Aí eu cheguei lá hoje, ele estava só o pó, só um bagaço. Aí, com aqueles olhos quase fechando, coitado, ele disse, dê uma palavra para mim. Ou seja, como é que Deus vai levar para o céu uma pessoa viciada que não pode ficar sem usar aquela droga? Chega lá no céu, não tem a droga, ele vai enlouquecer, vai sair batendo em todo mundo. Ele fica louco se ele não usar a droga, louco. Aí quando ele usa a droga, ele fica dormente, parece um jumento desmaiado. Eu gosto dele, quero bem ali. Eu também gosto. Ele me chama de mãe, toma bênção. De longe ele me toma bênção, onde ele me vê, pode ser onde for. Tadinho. Francisca, mas quando sai, eu fiz domingo. Eu disse a ele, só Jesus pode tirar você daí onde você está. Só ele. Quando volta, de repente, é triste, muito triste.
Então Deus não vai, por mais que Deus sofra pelos seus filhos desviados, Deus não vai levar para o céu quem não aprender aqui a gostar do que tem lá. Lá não tem cachaça, não tem droga, não tem trapaça, não tem mentira, não tem falsidade. Bem, aí passar dessa fase vem a luta, que é a execução. Na execução, que é o fogo destruidor, aí os salvos, viu, Francisca? Os salvos que já passaram os 1000 anos de férias no céu, conferindo por que A e B não foi, porque C e D foram. Então esses salvos vão assistir de dentro da cidade, porque a Bíblia diz a cidade, a cor, o tamanho, os metais, os materiais da cidade, o tamanho das portas, quantas portas. A Bíblia diz tudo sobre a cidade. A cidade é toda transparente, você está dentro, vê tudo que está fora. Quem está fora não vê o que está dentro. Isso não é nada esplendoroso, porque hoje mesmo, se a gente quiser, a gente bota uma película aí, só a gente vê quem está fora, e quem está fora não vê quem está aqui. Isso é a coisa mais simples. Então a cidade de Deus, ela é transparente para quem está dentro. E os salvos vão ver os ímpios se perder, se queimar. Mas tem uma notícia boa nesse fogo, para esse momento do fogo. É que o fogo não é eterno. O que é eterno são os efeitos dele. Amém. Aquele fogo que destruiu Sodoma e Gomorra é o fogo eterno. Nunca mais nasceu nem mato lá. Mas não está queimando. Não está queimando, mas era o fogo eterno, a Bíblia diz. Então o fogo que vai queimar o diabo e os demônios, a besta, os falsos profetas e os perdidos, é fogo eterno, porque ele queima e apaga para sempre. Jamais se levantará o mal outra vez. Amém. O mal não se levantará duas vezes, a Bíblia diz. Não. Então aquele momento final de destruição, os salvos vão assistir, vão chorar. E novamente, Apocalipse 21, verso 4, diz que Jesus enxuga dos olhos toda lágrima e satisfaz e preenche a vida do salvo. Amém. Com uma nova terra. Amém. Glória a Deus. Preparada com tudo do bom e do melhor, como foi no Éden, como foi pela primeira vez. Jesus vai fazer diante dos olhos dos salvos. Ele vai dar um comando e a terra vai ficar um carpete de grama verde, jamais pisada por pé algum. E Deus vai dar um comando e vão nascer as árvores, as plantas, as flores. E Deus vai dar um comando e vão surgir todas as espécies de animais. E Deus vai dar um comando e a terra vai ficar a coisa mais linda. E a cidade de Deus desce para ser instalada como capital da nova terra. Amém. Irmãos, o planeta que mais machucou Deus é o planeta Terra. E o amor de Deus faz que essa terra, que tanto machucou Jesus, que tanto fez Jesus sofrer, é o lugar onde o trono de Deus será instalado para toda a eternidade. E os salvos, a Bíblia diz em Isaías 25, que os salvos vão ter casa dentro da cidade e casa no campo, aonde o salvo quiser. Eu, pelo menos, vou querer uma casa bem longe. E a Bíblia diz que nós vamos plantar, colher, fazer nossos jardins. Crianças vão correr, vão crescer. Crianças vão ter os seus animais de estimação. Quem sabe Davizinho queira um leão de estimação, uma serpente de estimação, um sapo de estimação, uma tartaruga de estimação, porque todos os animais serão dóceis como eram na criação. Amém. Então, irmãos, o juízo é para destruir o mal. Aleluia. Amém. Quem Glória a não Deus. está ali sofrendo por causa do mal? Verdade. Todo mundo sofre. Porque o mal é mal. E o mal só é mal porque prejudica quem é bom. O mal não só mexe com quem é ruim. O mal atinge quem é bom. Por isso que o mal é mal. E Deus vai destruir o mal. Agora, essa demora todinha para acontecer isso, é sabe por quê? Porque Deus não quer destruir nós, nenhum de nós. A Bíblia diz lá em 2 Pedro 3, verso 9: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Está demorando muito. Alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo. Longânimo quer dizer longo em paciência e tolerância, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento.
Então, esse é o trabalho de Deus, essa é a luta de Deus e essa é a espera de Deus. Agora você vai repetir comigo: a terra será destruída. Diga, a terra será destruída. A terra será destruída. Mas nós já estaremos no céu. Mas nós já estaremos no céu. E Deus vai nos preencher. E Deus vai nos E preencher. nunca mais sofreremos. E nunca mais sofreremos. Estaremos com os nossos. Estaremos com os Para nossos. sempre. Para sempre. Amém? Amém. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Fique em pé, vamos orar. Querido Deus, Pai bondoso, obrigado, Senhor, por tua palavra. Sim, Pai. O propósito do Evangelho é consolar, orientar, conduzir a conversão, preparar o povo para viver com Deus para sempre. Amém. Essa é a proposta do Evangelho. Mas o outro lado do Evangelho, para que o salvo viva feliz, é preciso que Deus destrua o mal. Verdade. Nós não precisamos ficar do lado do mal. Nós não temos poder para nos livrar, Senhor. Verdade. É o Senhor que opera por nós. Verdade. Por isso nos colocamos nas tuas mãos e pedimos a tua guarda e a tua direção na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite para Amém. todos.